Muito bem, oitavo ano, vamos então continuar nossa aula sobre a crise do Segundo Reinado. Na aula passada nós vimos os problemas da política externa brasileira, conflitos com os nossos vizinhos, como a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, com relação à dominação dos rios no sul do continente, que dava acesso ao interior, que dava acesso do mar para o interior do continente. Essas disputas vai acabar culminando numa guerra que nós estudaremos agora, a famosa Guerra do Paraguai. Então vamos lá, Guerra do Paraguai de 1864 a 1870. Bem, basicamente um dos principais motivos da Guerra do Paraguai vai ser o controle da bacia do Rio do Prata. Como nós vimos em aulas anteriores, o Rio do Prata é um rio muito importante, ele é um rio muito grande, navegável e que dá acesso do Oceano Atlântico para o interior do continente. O Rio do Prata ele é maior no território do Uruguai e é a rota mais rápida para deslocar os produtos lá do Rio de Janeiro até o Mato Grosso. Então, o Brasil utilizava muito o Rio do Prata para fazer esse deslocamento de produto. Do Rio de Janeiro para o Mato Grosso, do Mato Grosso para o Rio de Janeiro. E o Rio do Prata também era a única saída do mar para o Paraguai. Se vocês olharem no mapa, o Paraguai não tem litoral. Então, quando o Paraguai queria escoar produtos para o oceano, para poder mandar para a Europa ou para receber, era necessário passar pelo Rio da Prata. Sem passar pelo Rio da Prata, o Paraguai ficava sem acesso ao mar. E aí o Brasil vai acusar alguns fazendeiros uruguaios de ocupar o território do Brasil, ou seja, de uruguaios invadindo o território brasileiro. E aí o Brasil vai ordenar a invasão ao Uruguai. Tá? O governo brasileiro é que vai começar a invasão ao Uruguai. E aí no Uruguai, o Partido Blanco, que era o partido dos conservadores, vai pedir apoio ao presidente do Paraguai, o Solano Lopes, para conseguir enfrentar o Brasil. Gente, aqui vem um ponto importante antes de avançar. Nesse momento, por incrível que pareça, se nós considerarmos a história atual, o Paraguai era muito diferente. O Paraguai ele estava se destacando na América do Sul como um país que estava em grande desenvolvimento econômico, sobretudo no setor de industrialização. Lembre-se que neste momento, nós estamos aqui no final do século XIX, quem domina o mercado de produto industrializado é a Inglaterra. E aqui na América do Sul, o Paraguai vai ter algum sucesso nesse sentido. E para a Inglaterra, isso era um incômodo, uma vez que o Paraguai poderia se transformar num concorrente da Inglaterra na América do Sul. Ou seja, o produto industrializado do Paraguai poderia ser muito mais barato, porque está mais próximo. Por exemplo, para vender ao Brasil, o produto paraguaio poderia ser mais barato do que um produto inglês, e aí o mercado inglês ficaria comprometido nessa região. E o Paraguai, então, estava enriquecendo rapidamente e tinha muito mais recursos do que os outros países, inclusive até que o Brasil. Então, por isso que o Uruguai, muito pequeno, sendo atacado, pedir apoio para o Paraguai era muito importante. E o Paraguai tinha condições, de fato, de enfrentar países maiores, países poderosos, como até mesmo o Brasil. Tá certo? Então, assim, não era... o presidente paraguaio não era um maluco de querer enfrentar o Brasil, de querer enfrentar outros países. Ele realmente podia fazer isso, ele tinha condições para isso. Não que fosse fácil, mas ele tinha pelo menos a chance de ter algum sucesso, porque ele realmente estava se destacando com relação aos outros países. E há também a possibilidade da Guerra do Paraguai ter acontecido por incentivo, por debaixo dos panos, evidentemente, da Inglaterra. Era interesse da Inglaterra que o Paraguai fosse destruído para atrapalhar o desenvolvimento econômico, a concorrência econômica na América do Sul. Então, o Uruguai pede apoio para o Solano Lopes, e o Solano Lopes, o presidente do Paraguai, vai aprisionar o navio brasileiro, o Marquês de Olinda, lá no Rio Paraguai, que levava o presidente da província do Mato Grosso. Então estava o presidente da província do Mato Grosso nesse navio, lembrando que quem nomeia o presidente de província era o imperador, portanto era alguém muito importante e que foi preso junto com esse navio. E aí o Solano Lopes também invade as províncias do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. E com isso, evidentemente, ele vai declarar guerra ao Brasil. Então o Solano Lopes declara guerra ao Brasil. E o Solano Lopes
para poder enfrentar o Brasil, precisava passar com a sua tropa pelo território argentino. Então, para atravessar o território argentino, ele vai pedir autorização para o governo argentino, mas a Argentina não quis autorizar a passagem do exército paraguaio no seu território. O que o Solano Lopes vai fazer? Declara guerra também contra a Argentina. E aí que ele começa a ter problemas. Embora ele consiga um apoio dos uruguaios, pelo menos parte dos uruguaios, aos conservadores do Partido Blanco, ele acabou declarando guerra ao Brasil e à Argentina ao mesmo tempo. E aí enfrentar duas frentes era bastante complicado. O Paraguai tinha um exército de mais de 64 mil soldados, mas agora juntou Brasil, Argentina e aqueles uruguaios do Partido Colorado para formar uma aliança militar, conhecida então como a Tríplice Aliança. Então, basicamente, Brasil, Argentina e Uruguai se juntam contra o Paraguai. E aí, só para vocês terem uma noção da diferença entre Paraguai e os demais países, enquanto o Paraguai sozinho reuniu 64 mil soldados, a Tríplice Aliança, ou seja, a somatória de Brasil, Argentina e Uruguai, vai reunir 60 mil soldados. E muitos desses soldados, gente, eram bastante despreparados. No caso do Brasil, principalmente, era muito comum alguém que era alistado para a guerra enviar um escravizado no lugar. Então, alguém de família importante e tudo mais enviava um escravo no seu lugar, um escravizado no seu lugar. Ou seja, não tinha preparo nenhum para enfrentar uma guerra. Era uma pessoa que dava uma arma na mão e ele, às vezes, nunca tinha tirado na vida, não tinha noção nenhuma e ia para a guerra. Bem, o Paraguai, então, vai iniciar os conflitos e começa, então, as batalhas mais importantes. Ele vai perder a Batalha do Riachuelo, em 1865, quando ele acaba perdendo o controle sobre o Rio Paraná, que era a sua principal via de abastecimento. Então, atacar o Riachuelo, a região do Riachuelo, o controle do Rio Paraná, era importante porque fechava a chegada de abastecimento para o Paraguai, lembrando que o Paraguai dependia do rio para poder chegar seu abastecimento. Sem abastecimento de alimento, enfim, armamento e outras coisas necessárias, o Paraguai se enfraquece rapidamente e aí, da posição de atacante, ele passa a ser um defensor, já não consegue mais atacar, passa agora apenas a se defender. O exército brasileiro vai conseguir capturar o presidente Solano Lopes, o presidente do Paraguai, e aí vai destruir os últimos focos de resistência paraguaia em março de 1869, tá certo? E aí, a consequência da guerra vai ser ruim para todos, terríveis para todos os envolvidos. Argentina, Uruguai e Brasil vai ter problemas econômicos. Já estava com problemas econômicos e gastaram uma fortuna com a guerra. Para poder conseguir manter a sua economia em atividade, precisaram fazer empréstimo para a Inglaterra para conseguir não só continuar nos conflitos enquanto a guerra existia, mas depois do conflito também para manter a sua economia funcionando. Então, gente, para a Inglaterra foi um espetáculo essa guerra aqui na América do Sul. Primeiro que destruiu o Paraguai, que poderia ser o seu concorrente, e depois fez com que os outros países também ficassem fragilizados economicamente e tivessem que fazer empréstimos com os ingleses. O exército brasileiro vai sair que era bastante desvalorizado antes do conflito, ganha um pouco mais de destaque e que agora é o poder político. Certo? Então passa a ter uma atenção maior do exército brasileiro. E aí o exército brasileiro, querendo maior participação política, passa a defender causas como o republicanismo, que vai afetar, claro, o sistema monárquico brasileiro, o sistema imperial do Brasil. O Brasil era uma monarquia, tá certo? E os militares, que sempre estavam do lado do imperador, agora começam a defender um modelo que é o fim da monarquia, que é implantar uma república. O Paraguai teve uma população reduzida de 406 mil para 231 mil pessoas, sendo que a maior parte dos mortos eram homens jovens, e aí a população que sobrou era de crianças, idosos e mulheres. Então, militarmente ficou enfraquecido, mas economicamente também. E aí o Paraguai passa a ter uma grande dificuldade para reconstruir a sua economia. Há alguns que apontam que, embora a guerra tenha acontecido no final do século XIX, ela tem afetado o Paraguai até os dias de hoje. Principalmente por conta de, por muitos anos, a população feminina ser muito maior do que a população masculina.
tá certo? Então isso faz com que demore um pouco mais para a população se recuperar. E justamente aquela população que trabalha no mercado, enfim, ativamente, uma população que é ativa na produção de riqueza. Bem, e aí a Guerra do Paraguai, quando ela acaba e tudo mais, ela vai ter desdobramentos ainda mais profundos no Brasil, que vai afetar não só a monarquia, mas também a questão da escravidão. Então os militares, e aí um dos motivos deles apoiarem então a República e se posicionarem contra a monarquia, é porque na Guerra do Paraguai eles lutaram ao lado de militares de países republicanos, que no caso eram o Uruguai e a Argentina. Lembre-se, gente, que desde quando esses países conseguiram a sua independência da Espanha, eles já implantaram a República. O Brasil, quando ficou independente de Portugal, optou, pelo menos a elite brasileira optou pela monarquia, ou seja, colocar o Dom Pedro como imperador. Então eles começam a lutar do lado de oficiais militares de países republicanos e percebem que os militares numa república tinham muito mais poder, tinha muito mais respeito, muito mais atenção por parte dos governantes. Afinal de contas, os próprios militares poderiam governar ou participar do poder no sistema republicano. Então eles passam a defender a república, porque para eles é muito mais atrativo, e também a abolição da escravatura, tá certo? Porque também na Guerra do Paraguai, como eu já disse, muitos escravizados lutaram. Então, ali naquele momento de conflito, então, livres e escravizados estão juntos, lutando lado a lado. E aí, aquela questão de desumanizar o escravizado começa a reverter. Então, volta a ter, pelo menos no meio militar, uma humanização do escravizado. Então, começa a tratar com um olhar diferenciado os escravizados e apoia, então, a abolição da escravatura. E aí, claro que já havia outros grupos que defendiam a abolição, mas agora começa a crescer. Nasce por todo o país clubes abolicionistas que eram formados por todo o país para tentar então conseguir a liberdade dos escravizados, que promoviam manifestações contrárias à escravidão e também arrecadavam doações de dinheiro para comprar alforria. Então as pessoas que eram a favor da abolição doavam dinheiro para os clubes e esses clubes então conseguiam comprar alforria e ir libertando os escravizados. Os grandes proprietários de terra, evidentemente, não queriam o fim da escravidão. Pelo menos a maioria não queria o fim da escravidão. E aí alguns, mas por outro lado, alguns defendiam a mão de obra livre, dos imigrantes principalmente, que nós já estudamos na matéria anterior, tá certo? Mas lembre-se, optaram pela mão de obra livre em alguns lugares, mas não porque eram necessariamente a favor do fim da escravidão, mas porque era mais vantajoso economicamente para eles. De qualquer maneira, por conta de muita pressão interna e externa, interna dos militares e também dos clubes abolicionistas, externo da Inglaterra principalmente, vocês se lembram que quando o Brasil declarou sua independência, e aí a Inglaterra foi lá negociar com Portugal o reconhecimento da independência do Brasil, uma das coisas que a Inglaterra exigiu do Brasil para fazer o empréstimo, para o Brasil pagar a indenização a Portugal, era que o Brasil abolisse a escravidão, e o Brasil foi enrolando cada vez mais. E aí, no decorrer do tempo, várias leis foram criadas para a abolição. Por exemplo, a Lei Beale-Albertin, de 1845, que nós já falamos dela, foi criada pela Inglaterra, pelo parlamento britânico, onde os ingleses estavam autorizados a prender embarcações de tráfico negreiro. Caso isso acontecesse, os tripulantes podiam ser condenados por crimes de pirataria. Então a Inglaterra defendia o fim da escravidão para aumentar o mercado consumidor. Então, mais uma vez, não era por questões humanitárias, era por questões econômicas. Foi também criado no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, para responder lá à lei dos ingleses, proibindo então a entrada de novos escravizados no Brasil. Em outras palavras, o Brasil estava aqui então acabando com o tráfico negreiro. E aí diminuiu o número de cativos no país na segunda metade do século XIX e aconteceu aquilo que nós estudamos na matéria anterior, em que começa uma movimentação de escravizados dentro do território brasileiro, aumentando bastante o preço dos escravizados, fazendo inclusive que muitos optassem em trazer a mão de obra imigrante para o Brasil para substituir a mão de obra escravizada, porque não estava mais viável economicamente. Foi criado também a Lei do Ventre Livre, ou a Lei Rio Branco, de 1871, que basicamente dizia que os filhos escravizados seriam livres a partir desta data.
Ou seja, até então, filhos de escravizados eram escravizados. A partir desta data, filhos de escravizados eram libertos. Só que essa lei não funcionou. Basicamente porque as crianças, embora fossem consideradas livres, elas não iam conseguir ficar longe, sobreviver longe da sua mãe. Então elas continuavam na fazenda. E ao continuar na fazenda, evidentemente que elas tinham que trabalhar ali para se sustentar. E aí essas crianças continuavam na condição de escravidão. Embora pela lei eram consideradas livres, na prática não eram. Ainda foi criada a Lei dos Sexagenários, de 1885, ou a Lei Saraiva-Cotegipe. Esses nomes de lei, gente, eram por conta das pessoas que propunham a lei em homenagem a quem criou a lei, no caso. A Lei dos Sexagenários libertava os escravizados com maiores de 65 anos. Mas essa também foi um fiasco, por uma razão muito simples. Poucos eram os escravizados que chegavam nessa idade. Era muito raro o escravizado chegar aos 65 anos. Os poucos que conseguiam chegar nessa idade, a maioria já estava muito debilitada. Então foram décadas de sofrimento, de trabalho pesado, então chegavam já nessa idade muito debilitado. E aí eles não teriam condições de buscar trabalho para sobreviver por conta própria. Então, ficavam na fazenda. E isso acabou ainda tendo um papel inverso. Foi bom para os proprietários. Por quê? Porque se ele liberta esse escravizado acima de 65 anos, ele não precisava mais cuidar desse escravizado idoso, dando cuidados, já que ele não consegue trabalhar. Pelo menos ele teria que dar alimento, dar moradia e tudo mais. Com a lei de sexagenário, ele libertava e expulsava da terra. O escravizado ficava pela própria sorte. Ninguém ia dar trabalho para um escravizado de 65 anos, debilitar e tudo mais. E aí, no final das contas, serviu para que os proprietários escravizados não tivessem a responsabilidade de cuidar dos escravos idosos. Então, acabou sendo inverso essa lei, acabou prejudicando ainda mais os escravizados idosos. Dessas leis, gente, que foi criada o tempo todo para tentar amenizar a escravidão, vocês percebem que até agora não teve nenhuma que acabou de fato com a escravidão, que era aquilo que a Inglaterra exigia, por exemplo. Daí que vai surgir aquela expressão que nós utilizamos até hoje, que é aquela lei para inglês ver, ou fazer algo para inglês ver. Por que isso? Porque eles estão criando aqui um monte de lei que é para atender às reivindicações dos ingleses, mas que na prática não serve de nada. Quando os ingleses vão cobrar o Brasil, o que vocês estão fazendo para acabar com a escravidão? Aí mostrava lá as leis que o Brasil criou. Só que essas leis na prática não mudavam muita coisa, não resolvia quase nada. Então era só para os ingleses ver que o Brasil estava agindo de alguma forma, mas na prática pouca coisa mudava. Bem, diante do descaso do governo, que não toma providência para acabar com a escravidão, vai acirrar então o movimento pelo abolicionismo, e aí os clubes abolicionistas crescem ainda mais. E aí, diante da pressão dos clubes abolicionistas, dos militares vão enviar então a petição para a princesa Isabel, que estava no lugar do Dom Pedro II, que de tempos em tempos ficava muito doente, então a princesa Isabel assumia. Então eles pediam uma autorização para que os militares pudessem perseguir e capturar os escravizados foragidos, e não mais deixar por conta aí de capitães do mato, que ganhavam recompensa com a escravidão. E até que chega em 1888, sob forte pressão popular, a princesa Isabel assinou a abolição definitiva da escravidão através da Lei Áurea, ou a Lei João Alfredo. Então perceba, gente, quando muitos aqui às vezes tentam enaltecer o papel da princesa Isabel como a responsável pela abolição da escravatura, ela não fez porque ela acreditava no fim da abolição da escravatura, porque ela queria fazer. Ela fez por forte pressão interna e externa, tá certo? Então eles seguraram até onde pôde a escravidão. Quando não podia mais, aí sim eles aboliram a escravidão, de forma que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então levou até onde não dava mais. Nós estamos falando de final do século XIX. Historicamente foi ontem isso. E para piorar a situação do governo imperial, essa abolição não tratava de indenização dos donos de escravizados. E para piorar, isso foi em maio, era do período que coincidia com a colheita do café. Então muitos dos fazendeiros que estavam prestes a fazer a colheita do café ficou sem mão de obra escrava. Isso demonstra que o governo brasileiro agiu sem nenhum tipo de planejamento. Mas aí
eram donos de fazenda, de fome eles não morreriam. A parte mais perversa disso tudo é que a abolição se não preocupou com a elite do escravizado, muito menos com os próprios escravizados que agora ganharam a liberdade. Então não trouxe melhoria de vida para os escravizados. A situação para muitos deles ficou ainda pior, porque na fazenda trabalhava, por exemplo, nas grandes fazendas, ainda o trabalho era muito rigoroso, mas tinham escravizados que eram escravizados domésticos, que não trabalhavam em fazendas, trabalhavam em cidade, que eram serviços um pouco mais ameno. Quando aboliu a escravidão, eles ficaram à própria sorte, tiveram que se virar. E aí o que acontece? Ninguém queria dar emprego para eles. Então agora eles não têm moradia, não têm alimentação e também não têm fonte de renda, não tem como sobreviver. Os fazendeiros não quiseram assalariar os ex-escravizados, preferiam assalariar os imigrantes que vinham para cá do que a população agora liberta, deixando eles à própria sorte, tá certo? Foram abandonados, por isso que agora, a partir desse momento, há uma mudança muito grande na sociedade brasileira, em que muitos desses ex-escravizados agora, ao serem expulsos das fazendas, ao terem que sair das fazendas, vão para as cidades, mas nas cidades também não tem onde ficar e acabam então morando em abrigos improvisados, em casas improvisadas nas periferias das cidades. E esse modelo dessa população negra que vai ficar na periferia das grandes cidades perpetua até os dias de hoje, tá certo? Então, por isso que no Brasil, embora a maior parte da população brasileira é a população negra, ou seja, que são descendentes de escravizados, ainda moram nas periferias da cidade, ainda moram nos bairros mais pobres, porque há poucas gerações atrás os seus antepassados eram escravizados. Então, muitos ali que vivem nessa situação vêm desde essa época, são herdeiros de ex-escravizados que não têm para onde ir, moravam nas periferias das grandes cidades e ali foi passando a geração até os dias de hoje. Então, não tinha lugar nem para viver, não tinha emprego ou nenhum tipo de auxílio do governo, o governo não deu absolutamente nada para os ex-escravizados. Então, a abolição ela foi promovida sem programa de assistência aos libertos. Acabou a escravidão, mas deixaram eles à própria sorte. Então, como eu disse, isso tem desdobramentos até os dias de hoje, desdobramentos importantes, tá certo? Na próxima aula nós ainda trataremos então de mais elementos que vai acabar com o segundo reinado. Nós já vimos aqui alguns conflitos com os militares, insatisfações com os militares, mas haverá problemas com a Igreja Católica também, que vai fazer com que enfraqueça bastante o segundo reinado até que ele caia e a República seja proclamada no Brasil. Nós veremos isso na próxima aula.